Bom dia, bom dia, bom dia, pastora Moana, mais uma manhã no nosso devocional e o tema de hoje é o poder do silêncio. Meu Deus, que tema, né? Como assim? O silêncio tem poder? Mulheres, se você perceber e se você entender comigo que as nossas palavras, elas têm poder, elas carregam um poder, você vai entender então que nossas palavras carregam um potencial de liberar vida e também carregam um potencial de liberar morte. Carregam o potencial de liberar bênçãos, como carregam o potencial de liberar maldições. As nossas palavras, elas carregam potenciais muito, muito fortes. Por isso, a necessidade de muitas vezes silenciarmos. Porque o silêncio muitas vezes fala mais do que 1000 palavras. E aqui hoje eu quero trazer para vocês o poder desse silêncio, o poder que esse silêncio causa em ambientes, o poder que esse silêncio vem como transformação. Eu não sei se você, mulher, você já foi surpreendida com a sabedoria de uma pessoa calada? Eu já fui. E você sabe como é maravilhoso quando descobrimos um tesouro escondido, que existe em alguém que não tem a necessidade, aparentemente, de estar falando o tempo inteiro. Existe um tesouro precioso nisso. Eu, por exemplo, eu tenho um hábito muito grande de observar pessoas que são caladas. Sabe por quê? Porque elas não fazem questão de estar em evidências. E o que eu encontro no silêncio, muitas vezes, é sabedoria. É como se eu pudesse aprender coisas profundas através do silêncio de alguém que não tem necessidade de estar falando. Por isso que eu digo que existe um poder muito grande no silêncio e que o silêncio muitas vezes fala mais do que 1000 palavras. Então eu preciso que você entenda aqui comigo que as palavras, elas são extremamente importantes. E as palavras, ela tem o poder de controlar as nossas emoções. Foi através da palavra, foi através da voz, foi através do som da voz que Deus criou o mundo, nos originou desde a antiguidade. Deus disse: haja luz, e através da sua voz, através da sua palavra, houve luz. Então você precisa entender que existe um poder muito grande naquilo que nós falamos. E nisso que eu preciso hoje estar aqui te trazendo essa palavra. Talvez vai ser uma palavra para você de exortação, talvez vai ser uma palavra difícil de descer, mas eu estou aqui te dizendo que é uma palavra necessária, que esta manhã essa palavra vai dividir o santo do profano. Foi isso que Deus ministrou ao meu coração enquanto eu preparava essa palavra. Então, mulheres, lá em Provérbios 13:3 diz assim, ó: o que guarda a sua boca e preserva a sua vida, mas o que muito abre os seus lábios, sobre si traz a ruína. Eu vou repetir que o negócio parece que engasgou aqui. Diz assim, ó, Provérbios 13:3: o que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os seus lábios traz sobre si a ruína. Então nós precisamos entender que se nós guardarmos a nossa boca, nós vamos preservar a nossa vida. Mas se nós falarmos coisas que não agradam a Deus, nós fazemos a nossa própria ruína. Então nós precisamos entender que as palavras têm muito poder e que as palavras são tão poderosas, que às vezes é melhor silenciar. Anota aí, as palavras são tão poderosas que às vezes é melhor silenciar. Por que eu disse que as palavras controlam as nossas emoções? Eu não sei se você já esteve num ambiente que de repente chega uma pessoa murmurenta, reclamona, fofoqueira, uma pessoa daquela que não tem domínio sobre a sua língua. Ela chega num ambiente e ela transforma o ambiente. Você que chegou ali toda feliz, você já fica assim, você já fica um ambiente é transformado por uma pessoa que tem um poder na palavra de trazer
todo o mal-estar no ambiente. Você já esteve num ambiente assim? E como é terrível, não é? Se você não tem esse domínio na sua língua, você saiba que quando você chega num ambiente, você amarga o ambiente. Quando o Senhor nos chamou para sermos fontes de vida e não fonte de amargura. Você tá entendendo? Então, eu preciso que você entenda que sim, as palavras controlam as nossas emoções. Então, por isso a necessidade de aprendermos o poder desse silêncio. Em Salmos 19:14 diz assim, ó: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Olha o que diz o salmista, que as minhas palavras sejam agradáveis perante a tua face. Então aqui eu percebo com você, lendo com você, que as nossas palavras chegam perante a face do Senhor. Isso te causa medo? Isso te causa temor? Isso te causa vergonha? Ou isso te traz paz? Se você souber agora, se você parar para pensar que as tuas palavras chegam diante da face do Senhor, e que diante das faces dele elas se tornam agradáveis ou desagradáveis, isso te traz paz, ou isso te traz vergonha, ou isso te traz medo. Eu quero te trazer hoje para você pensar, para você analisar em que fase, em que estação, em que situação está o teu coração. Porque a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, o que nós falamos, revelamos o que tem no nosso interior. Você sabia que nós falamos cerca de 7 a 20 mil palavras? 7 a 20 mil palavras. Era muito mais. Hoje diminuiu um pouco, porque nós usamos muito o WhatsApp e aplicativo, não é verdade? Mas os cientistas comprovam que um ser humano fala cerca de 7 a 20 mil palavras. Como isso é poderoso. Como isso é poderoso. Será que você tem usado essas palavras? Lá em Provérbio diz que na multidão de palavras não faltam pecados. Na multidão de palavras não faltam pecados. Por isso que é necessário aprendermos a ponderar as nossas palavras e entendermos que existe silêncio que fala mais que 1000 palavras. E eu não estou falando aqui sobre um silêncio, uma omissão, mas eu estou falando aqui sobre o silêncio da sabedoria. E é isso que nós vamos falar hoje aqui. Lá em Tiago 3:2-12, eu vou ler para você, porque eu preciso que esses princípios sejam fincados na sua vida. Mulheres, Deus tem me falado sobre princípios, e contra princípios não há argumento. Contra princípio você não tem argumento algum. E se você quebrar os princípios do Senhor, você mesmo será quebrada pelos próprios princípios. Você está entendendo? Então você precisa entender que princípios não foram feitos para ser quebrados. Princípios foram feitos para ser vividos. E dura coisa é viver os princípios do Senhor. Mas esse é o meu evangelho. Nós andamos por princípios e não pelas nossas vontades e não pelas nossas reações. Nós andamos por princípios, e contra princípios não há argumentos. Você já conheceu alguém que alguém fala mal dessa pessoa e ela vai lá e rebate e diz que rebateu porque fulana falou mal dela primeiro? Você tá errada, amadinha. Você está errada. Porque contra princípios não há argumento. O que é que a Bíblia fala? Se você tem algo contra alguém, você vai até esse alguém e conversa com esse alguém. Você não vai fofocar sobre esse alguém. Você vai até a ele e conversa com ele. O que é que a Bíblia diz? Se alguém bate na sua face, o que é que você faz? Bate de volta? Coloca a outra face para que a pessoa bata de novo em você. Contra princípios não há argumento. I'm so sorry. Me perdoa, não fui eu que escrevi, foi o Senhor. E nessa palavra nós precisamos nos mover e entender que contra princípios não há argumento. Olha o que Tiago está ensinando aqui. Talvez você não vá mais me suportar depois dessa live. Porque hoje eu vim aqui trazer princípios para fincar no teu coração
princípios. Então hoje, esse mês de outubro todo, nós vamos falar sobre o poder do perdão, o poder da submissão, o poder da humildade, o poder da oração. Nós vamos falar sobre tudo isso, porque esse mês eu quero fincar sobre você os princípios. Então eu posso chamar de uma escola de princípios esse mês, esses 2 últimos meses, tá bom? Então vamos lá. Tiago 3, 2, 12 diz assim, ó. Se alguém, olha que forte, acompanha comigo. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhante é, sabe quem? A língua. É um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie do homem. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Minha irmã, não precisava nem mais dar um sermão aqui para você, porque Tiago já fez aqui por mim. Nem precisava mais. Você percebeu aqui os princípios que Tiago fincou. Ele disse que esse pequeno órgão, a nossa língua, tem um poder de incendiar todo um bosque. Você entendeu que um navio enorme, o navio ele é enorme, mas ele é conduzido por um pequeno leme. Assim é a nossa vida. O nosso corpo, as nossas emoções, a nossa mente tem um grande potencial, mas a nossa língua é que governa a nossa mente, o nosso coração, que governa o nosso corpo, as nossas ações e as nossas reações. Então, por isso a necessidade de aprendermos a domar essa ferramenta que Deus nos deu para abençoar, para ser bênção. E essa ferramenta que as nossas emoções e o inimigo também quer usar na mesma proporção. Você já percebeu que o inimigo trabalha para destruir aquilo que Deus deu para ser bênção? Porque foi através da palavra que Deus o quê? Formou o mundo. Existe um poder nas palavras. Então, é através das palavras que o diabo, nosso inimigo, quer destruir não só o mundo, como pessoas e como destinos. Você percebe isso? Então, uma pequena fagulha coloca fogo na floresta. Um pequeno leme muda a direção de um navio. Então, você já pensou para parar? Já parou para pensar? Para aí para pensar comigo. Você percebeu que hoje eu estou querendo que você pare para pensar. Pare para pensar aí comigo. O tamanhico que é a sua língua. O tamanho que é a nossa língua. Os nossos lábios determinam muitos destinos, mulher. Um pequeno membro do nosso corpo.
Então, Tiago nos alerta que nós devemos cuidar da língua. Porque ela é como se fosse um veneno, se não soubermos manusear. As palavras é como se fosse um veneno, se nós não soubéssemos manusear. Você já percebeu que pessoas que não sabem manusear as palavras, manusear esse membrinho que nós temos, elas ferem outras pessoas? Palavras ferem profundamente. Palavras malditas por alguém ferem pessoas. Você já parou para pensar que a maioria das feridas que você carrega foram através de palavras? A maioria das feridas que as outras pessoas carregam foram através de palavras. Por isso há necessidade de aprendermos a usar as nossas palavras. Nós precisamos aprender algo. Devemos aprender a falar menos. O silêncio, ele é sabedoria. Olha o que diz em Provérbios 17, 28. Hoje nós vamos ter uma aula de Provérbios. Olha o que diz Provérbios 17, 28. Até o insensato passará por sábio, se ficar o quê? Quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Ei, talvez você não seja sábio, talvez você seja insensato, mas se você não falar nada, se você ficar em silêncio, você vai ser tido como um sábio, como aquele que carrega discernimento. Por quê? Porque muitas vezes é melhor você não falar nada do que você falar, porque através das suas palavras você será julgado. Através das suas palavras, então muitas vezes você vai ter que escolher silenciar. E eu sei como é difícil silenciar diante de ofensas, silenciar diante de mentiras, silenciar diante de falsos, silenciar diante de afrontas. Eu sei como é difícil, mas ei, é melhor silenciar e ser aprovado do que falar e ser reprovado. Você tá entendendo? Quando eu aprendi isso, quando eu entendi isso, meu Deus do céu, a minha vida se tornou mais leve. Eu digo que é quando a maturidade chega. Mulheres que não têm maturidade, elas tropeçam no seu próprio falar. São mulheres que sempre estão entrando em rolos, em confusões, sempre estão entrando em mesas de fofocas, sempre estão entrando em ambientes desagradáveis, porque são domadas pela sua língua. Você está entendendo? Então, primeira chave que eu trouxe aqui para você. Seja guiada pelas palavras do alto e não pelas palavras dos outros. O grande problema é que as pessoas chegam para nós para falar coisas com as suas palavras e nós, em vez de sermos guiadas pelas palavras do alto, do Senhor, passamos ao quê? A ser conduzidas sutilmente pelas palavras das pessoas. E de repente dá uma amnésia espiritual. E a gente esquece os princípios e as palavras do Senhor. E quando vê, estamos juntos na mesa de fofoca. Estamos juntos fazendo aquelas coisas que a Bíblia diz que não podemos fazer. Estamos sendo guiadas pelas palavras dos outros. Você quer saber quando uma fofoca para? Quando ela chega na pessoa que é curada, na pessoa que anda em princípios, a fofoca para aí. Quando a fofoca é prolongada, quando as palavras malditas, as palavras escarnecedoras, as palavras ruins são prolongadas, é porque ela chega em corações que não são curados, que não são posicionados com princípios, e ela é o quê? Propagada. Esses dias atrás, uma pessoa chegou pra mim e disse assim, eu perguntei, oi fulaninha, e as novidades? Eu só fui perguntar as novidades. Aí ela me responde assim, ó, tenho novidade não, só tenho fofoca pra contar. E eu disse, fofoca pra contar? Então eu não quero saber. Eu não quero saber. E ali, assunto finalizado. Sabe por quê? Porque quando uma fofoca chega na mesa de alguém que é curado, a fofoca não vira alimento daquela mesa. Mas se a fofoca chega na mesa de quem não é curado, de quem é fofoqueiro, de quem não sabe manusear a sua língua, daquela mesma fofoca você come, daquela fofoca você se alimenta e daquela fofoca você engole um veneno. Olha o que diz aqui em Provérbios. Olha o que diz aqui em Provérbios, gente.
Deixa eu achar aqui. Provérbios 18, 20 e 21. Diz assim, ó. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Eita! E agora? E agora? Provérbios está dizendo que nós comeremos dos frutos das nossas palavras. Isso te deu paz? Se você pegar um prato agora, faz comigo, pensa comigo. Se você pegar um prato agora e você vai fazer uma refeição, e a refeição é as tuas palavras, é o fruto das tuas palavras, você vai ter uma boa refeição? Eita, deu ruim, né? Deu ruim agora, para algumas pessoas deu ruim. Você terá uma boa refeição? Provérbios está sendo bem claro. Comeremos dos frutos das nossas palavras. Por isso a necessidade de conduzir, a necessidade de conduzir a sua língua, porque você vai comer dos frutos da sua palavra. Não me importa se a fofoca chegou em você, não me importa se as palavras malditas chegou em você. O que me importa é como você vai reagir, se você vai ser conduzido pelas palavras do alto, que diz que eu não devo me envolver em falácias, em fofocas, ou se você vai ser conduzida pelas palavras das pessoas que trazem para você palavras malditas. E não importa se é sua amiga, porque a gente tem uma desculpa assim: é minha amiga, é minha best friend, então eu posso meter o pau em fulana, em ciclana, porque é só pra minha amiga. Ei, você vai comer dos frutos das suas palavras. Você vai comer dos frutos das suas palavras. Você tá entendendo? Então, a necessidade de você aprender o poder do silêncio. Quando você aprende o poder do silêncio diante de uma fofoca, o que é que você faz? Eu não quero ouvir. Mesmo que você queira, né? Que mulher gosta de umas fofoquinhas, de umas novidades. Vocês não. Vocês são tudo santa. Só as mulheres que eu conheço por aí gostam de uma novidade, né? De uma novidade. Gostam de uma fofoca fantasiada de novidade. Que essa fofoca pare na mesa de alguém curada e não seja prolongada. Você tá entendendo? Segunda chave. Seja tardia no falar. Olha o que diz Provérbios 15:1. Ei, não sou eu, é Provérbios. Então você vai ter com Deus, tá? Olha o que diz. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Olha, eu vou repetir. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, se você tá no meio de uma confusão, no meio de uma fofocaiada, no meio de uma briga, no meio de uma contenda, no meio de um ambiente que tá todo mundo estressado, você carrega um poder sobrenatural. Um poder sobrenatural de bem, de trazer o quê? Uma brandura para o ambiente, de acalmar o ambiente apenas com a sua voz, apenas com as suas palavras, de brandura, de ternura, de paz. Você carrega esse poder, porque se você trouxer uma resposta branda, num ambiente de raiva, de confusão, você vai o quê? Transformar aquele ambiente. Mas a grande problemática é que muitas vezes a gente somos imersas nesses ambientes. Em vez de a gente ser a paz e a calmaria para o ambiente, a gente o quê? Se iguala no ambiente. E então fica todo mundo ali, um lambendo a ferida do outro, em vez de levantar alguém curado e ser cura para aquele ambiente. Entenda, mulher, a língua tem poder para transformar o ambiente, seja para bem ou seja para mal. Você tá entendendo? Você carrega um poder. Você carrega um poder. Então, ouça mais antes de falar. Ouça mais. Você já teve uma experiência de alguém que vem brigando com você? Não sei o que, esculhambando você. E você, em vez de ouvir, você o que? Reage e esculhamba 10 vezes mais. Não, minha irmã.
Aprenda a ouvir mais, porque a tua resposta vai o quê? Desviar essa ira, desviar esse furor. Mulheres, quando eu encontro com pessoas que têm esse poder, olha, eu não me admiro com dons espirituais. Não me admiro. I'm sorry, se você se admira, tudo bem, é você. Mas eu não me admiro com dons. Eu não me admiro com performances. Eu me admiro com frutos. Frutos do Espírito Santo. E para mim, dominar a língua é um dos frutos. Você tá entendendo? Quanto poder há? Quanto poder há poder nas nossas reações, porque a ação, a gente pode premeditar uma ação. Podemos premeditar, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, assim. Mas uma reação, quando alguém pisa no teu calo e você transborda, essa é a tua essência. Você tá entendendo? Então, seja aquela pessoa que vai trazer paz no ambiente. Seja aquela pessoa que vai ser um ambiente de confusão e você vai chegar como um termostato. Sabe qual é a função do termostato? O termostato trabalha para o quê? Manter a temperatura no ambiente. Se a temperatura tá quente demais, ele trabalha para manter a temperatura agradável. Se tá frio demais, ele trabalha para manter a temperatura agradável. Então você é como um termostato, a sua língua é como um termostato. Ela tem o poder de transformar o ambiente. Mulher, seja mais assertiva nas suas palavras. Quanto mais falamos, mais em risco entramos. Quanto mais falamos, mais em risco entramos. Não seja apressado em falar. Seja apressada em ouvir. Ouça mais. Fale menos. Ouça mais. Fale menos. Ouça mais. Fale menos. E só fale quando as suas palavras forem assertivas. Terceira chave. Cure através do seu falar. Olha isso. Cure através do seu falar. Provérbios 12, 18 diz assim, ó. Há palavras que ferem como espada. Ei, e uma espada dói, viu? Espada, levar uma espadada, dói e dói com força. Mas a língua dos sábios traz cura. Será que eu tô falando para 1.800 mulheres sábias? Ou eu estou falando para 1.800 mulheres tolas? Quem é você na fila aí do pão? A mulher sábia ou a mulher tola? Aqui eu estou dizendo com você que existem palavras que ferem como espada. Será que as tuas palavras, elas são usadas para ferir como uma espada que esmaga assim, ó? A espada divide, e esmaga. Será que as tuas palavras, elas são como uma espada que fere? Ou as tuas palavras são como o quê? São como cura. São como a língua dos sábios que traz cura. Sabe quando uma pessoa chega pra você enfesada porque alguém fez algo com ela, alguém a ofendeu? Aí, em vez de você ir lá curá-la, você sabe curá-la, você de repente se vê na mesma fofoca, se vê, é isso mesmo, vai lá em fulano e faz isso, vai lá, ela vai ter que te ouvir, vai lá, ela vai ter que ouvir o que você tem pra falar, ela vai ter que ser ofendida também. Será que você é essa mulher que diz pra outra pessoa ir lá revidar? Seu esposo chega estressado do trabalho, alguém falou com ele, em vez de você trazer uma cura, você diz, ah não, liga pra ele agora mesmo, esculhamba, vai lá, não fica assim, não fica por baixo não. Tem umas irmãs aí que estão se identificando, hein? Será? Como você tem usado as suas palavras? Como? Será que você tem usado com sabedoria para trazer cura? Ou a sua língua tem sido feroz para ferir, feroz para amaldiçoar, feroz para fofocar, feroz para usar palavras para matar alguém? Palavras ferem demais. Palavras é como uma surra que você leva fisicamente, mas palavras são muito mais fortes porque elas vão lá no coração, vão nas emoções. Palavras têm poder para curar e palavras têm poder para ferir. Como você tem usado as suas palavras? Suas palavras têm poder para transformar o ambiente, minha amada.
Suas palavras têm poder para transformar o ambiente, tanto para a bênção quanto para a maldição. Aprenda a manusear as suas palavras. Aprenda o poder do silêncio. Aprenda o poder do silêncio. Outra chave. Eu perdi as contas da chave. 1, 2, 3, 4. Quarta chave. E essa aqui é poderosa. Nossa língua é o leme da nossa história. A nossa língua é o leme da nossa história. Lembra que um navio é guiado por um leme? Nós somos guiados pela nossa língua. A nossa língua é o leme da nossa trajetória, da nossa história. A forma que nos posicionamos, através das palavras que chegam em nós, vai direcionar a nossa vida. Você tá entendendo? Se alguém chega para você, por exemplo, eu trouxe para vocês o exemplo de Ana e Penina. A Bíblia diz que Ana orava por um filho por muitos anos. Ana era estéril e naquele tempo ser uma mulher estéril era como ser galho seco. A história da Bíblia diz que onde Ana passava, todos sabiam que ela não tinha filho e todos sabiam que ela era um galho seco, que ela não podia trazer alegria para casa. Então Ana estava nessa situação. Além de viver essa situação de ser uma mulher estéril e de não ter filhos, sabe o que acontecia? Tinha Penina, a outra mulher do seu marido, que tinha filho, sabe como? Como uma coelha. Penina tinha filho como coelha. Todo ano estava lá Penina o quê? Grávida. Todo ano Penina estava grávida. E o que é que ela fazia? Ela zoava, ela ofendia a Ana. E Ana estava ali naquela situação. E o que é que você lê comigo? Só um minutinho aqui. E o que você lê comigo? Que Ana ficou o quê? Ofendendo a Penina? Que Ana retribuiu as ofensas de Penina? Você já leu isso na Bíblia? Porque Ana sabia que a sua língua era o leme do seu destino. Se Ana tivesse reagido com ofensa por ofensa, nunca que Ana teria gerado. Sabe por quê? Porque Deus trava destino daquelas pessoas que não vivem por princípios. Você tá entendendo? Ana sabia onde precisava ganhar a sua guerra, que era o quê? Todos os anos, Ana subia para o quê? Para adorar, para orar ao Senhor, para levar sacrifícios, para pedir, para clamar ao Senhor. Ana sabia o lugar que ela devia o quê? Levar as suas ofensas. Você está entendendo? A sua língua, as suas palavras é o leme da sua vida. Você não pode retribuir ofensa com ofensa, não. Ei, o silêncio à ofensa revela maturidade. Olha o que aconteceu comigo. Esses dias eu tive a oportunidade de ter a vitória com sabor de mel. Sabe aquela música que tem? Minha vitória tem sabor de mel. Para alguns crentes amam essa música, né? Que é uma música que vai de contra aos princípios de Deus, mas tudo bem, não vou chegar nesse ponto. E aí eu tive a oportunidade de ter uma vitória de sabor de mel contra uma pessoa que me fez muito, muito mal. Sabe quando você carrega nas suas mãos coisas que você poderia revelar e poderia destruir a vida de alguém? Sabe quando você tem segredos daquela pessoa e você podia revelar e simplesmente destruir aquela vida? E as pessoas me ligavam dizendo, você pode falar de fulana e vai acabar com tudo. Você pode falar dela sim, você pode falar deles, você tem que fazer isso, você tem que ligar para Beltrana e falar de fulana. E eu dizia, eu jamais farei isso. Eu nunca serei essa pedra de tropeço na vida de alguém. Eu jamais irei usar a minha boca para destruir outra pessoa. Sabe por quê? Não é por causa da outra pessoa não, tá? Porque a bichinha até merecia. A bichinha até merecia. Sabe quando a gente diz, a bichinha merece? A bichinha merecia. Aí você se enche de que? Não, eu estou fazendo um papel de uma justiceira. Ei,
Deus não te chamou para isso, porque o único juiz é Ele. O único juiz é esse. É Ele. Sabe o que eu disse? Da minha boca não vai sair palavra alguma para destruir alguém. Não é porque ela não merece, não, mas é porque eu tenho temor ao Senhor. E eu sei que aquilo que eu planto com a minha língua é aquilo que eu vou colher. Você percebe isso? E aí, quando eu falo isso, constrange as pessoas. E as pessoas dizem, exatamente, você está certa. Mas já pensou se eu dissesse, é isso mesmo, eu vou fazer isso mesmo, porque ela merece. Ela fez tanto mal a mim, ela fez tanta ofensa a mim, e eu sempre calada, agora é minha vez. Minha vitória tem sabor de mel. É isso que eu vou fazer. Não. Quando uma fofoca chega na mesa de alguém curado, essa fofoca sai. Mas quando uma fofoca chega numa mesa de alguém que não é curado, esse é o termômetro, amadinha. Esse é o termômetro se você é uma mulher curada ou não. É quando chegam palavras malditas, ofensas, fofocas na tua mesa e você retira. Ou se você come daquela fofoca. Aí está o termômetro se você é curada ou não. Eu escolhi andar por temor e saber que Deus sonda o meu coração, que Deus está vendo. Me disseram até para mandar recados anônimos e eu disse, nunca será anônimo, porque o céu viu. O céu viu. Você está entendendo? Isso se chama temor. Isso se chama temor no falar, temor no agir. Você precisa ser carregada de princípios. Você para de orar por dons, para de orar por essas coisas. Ora por princípios, por frutos. Ora por isso. Esse é o leme para a sua vida. Ora por isso, mulher. Você está entendendo? Então, o silêncio na ofensa revela maturidade. Não é através da sua língua justiceira que você acha que está fazendo justiça. Não é através da sua língua. Quantas vezes essa pessoa fez coisas terríveis de mim, sabe o que eu fazia? Silêncio, sabe por quê? Porque se eu falo, Deus não vai falar por mim. Se eu me justifico, Deus não vai me justificar. Você está entendendo? Você está entendendo? Se eu luto as minhas guerras, Deus não luta por mim. Então eu prefiro, minha irmã, entregar nas mãos de Deus. Porque se eu entrego nas mãos de Deus, Ele é o justo que vê as mesas que eu não estou. Ele é o justo que vê as palavras, que ouve as palavras que eu não ouço. E as mesmas palavras que as pessoas falam, elas mesmas vão comer dos seus frutos. Entende isso? Então, mulher, diante da ofensa, não reaja. Diante da ofensa, silencie. Isso vai revelar maturidade. Faça como Ana. Diante da ofensa de Penina, Ana clamou. Diante da ofensa de Penina, Ana chorou. Diante da ofensa de Penina, Ana orou. Diante da ofensa de Penina, Ana adorou. É aí, minha irmã. É aí que sobe como ativação no céu. O teu posicionamento sobe como ativação no céu. E o céu reage ao seu respeito. Você não precisa fazer nada. Aquilo que as pessoas fazem contra você, através de palavras e de atitudes, cai por si só. Então nunca reaja. Nunca reaja. A sua língua é um leme que vai te conduzir a um destino de paz ou a um destino de guerras. O que é que você escolhe? O que é que você escolhe? O que é que você escolhe? Provérbios 12, 18. Essa eu já li, né? Há palavras que ferem como espada, mas as línguas dos sábios traz a cura. Então, mulher, fale de maneira assertiva. Quando você fala de maneira assertiva, não sei se você tem essa experiência, mas eu amo ouvir aqueles que pouco falam, porque eles têm sabedoria. Quando alguém que pouco fala, todo mundo para ouvir. Existe autoridade naquele que pouco fala.
Existe autoridade naquele que pouco fala. Sabe por quê? Porque ele só fala quando tem palavras assertivas, diretivas. Entendeu? Então não use suas palavras como uma água que jorra incontrolável, que você não tem controle. Você não tem controle. Não deixa a tua língua, um membro tão pequeno, te dominar, te governar. Governe sobre a sua língua. E assim os teus dias terão paz. E assim comerás frutos de paz. Quanto menos você falar, preste atenção nisso, ó. Quanto menos você falar, mais você terá vontade de ouvir. Quanto menos você falar, mais autoridade terá a sua voz. Quanto menos eu falo, mais eu acerto. Quanto mais eu falo, mais eu erro. Aprenda a falar. Aprenda o poder do silêncio. Aprenda o poder do silêncio, de silenciar diante das ofensas, de silenciar diante das injúrias, de silenciar diante das fofocas, de silenciar diante das injustiças. Silencia e deixa que Deus fale por você. Silencia e deixa que os frutos falem sobre você, porque contra os frutos não há argumentos. Contra frutos não há argumentos. Eu vou repetir. Contra frutos não há argumento. O que você precisa silenciar? Para iniciar uma estação de sabedoria no silêncio, você vai precisar muitas vezes dar um passo para trás. Porque você aprendeu aqui comigo e com Provérbios que nós vamos comer dos frutos das nossas palavras. Talvez até hoje aqui você só liberou palavras malditas, palavras de fofocas, palavras de falta de perdão, palavras de amargura, palavras ruins, palavras... Talvez até que você liberou no seu prato essas palavras, são essas palavras que você vai comer. Mas hoje Deus está te chamando para fazer uma limpeza nesse prato. E sabe como você pode fazer essa limpeza? Através da estrada do perdão. Você pode agora mesmo, hoje mesmo, ligar para pessoas que você ofendeu, maldizeu, fofocou. E você pode ligar para elas e confessar seu pecado e pedir perdão. Quantas vezes, enquanto Deus estava me reconstruindo, eu fiz isso. Você só vai aprender, você só vai ser liberta quando você confessar. E quando você liberar perdão e quando você pedir perdão. Porque o orgulhoso, ele nunca é curado, porque ele nunca assume as suas fraquezas e os seus erros. Por isso que a única pessoa que Deus, ele se afasta, é o orgulhoso. Porque Deus não tem um acesso ao coração orgulhoso. Mas quando você tem um coração humilde, nós vamos falar sobre o poder da humildade em breve. Quando você tem um coração humilde, você reconhece que até hoje o seu prato de comida, o seu prato espiritual de palavras, foram palavras terríveis. Deus está te chamando para limpar. E para limpar, minha irmã, I'm sorry. Deus vai te quebrar. E você vai precisar confessar, pedir perdão e recomeçar. Olha o que diz em Mateus 12, 36 e 37. Mas eu digo, olha que forte, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. E agora? Você está pronta para dar conta das suas palavras no dia do juízo? Você está pronta para dar conta das suas palavras no dia do juízo? Não ache que quando você está falando ou maldizendo alguém, o Espírito Santo não está vendo. Tá dando conta lá, ó. Tá tomando nota. Porque no dia do juízo, nós iremos dar conta das nossas palavras. Mas hoje você pode se arrepender, confessar e ser liberta. E tomar um novo posicionamento. E tomar uma nova direção. Você pode, isso não é só para mim. É difícil, é um trabalho árduo. Você mata o seu eu, você mata o seu orgulho, você mata o seu eu. Você mata a sua carne.
Você pisa na cabeça do diabo. Você tá entendendo? É necessário, mulher, você aprender a governar as suas palavras e entender que o silêncio tem poder. E entender que quando você falar, você precisa ser assertiva. Eu tô batendo nesse ponto porque eu sei que tem mulheres aqui que já andaram muito pela estrada errante das palavras. E talvez você saiba, olhe para seu prato e diga: meu Deus, são muitas palavras malditas, são muitas palavras ruins, como é que eu vou fazer agora? A estrada do perdão, a estrada do recomeço está aí para você. Está aí para você recomeçar, você pedir perdão, ser perdoada e nunca mais permitir que o seu prato seja cheio de novo de palavras malditas. O que jorra de você, minha irmã? Qual é a fonte que você quer jorrar? Tiago disse, não pode jorrar da mesma fonte águas ruins e águas boas. Não pode jorrar. Você precisa aprender a governar a sua língua. Se você aprender a governar a sua língua, 90% dos seus problemas vão ser sanados. Eu tenho vivido umas experiências muito doidas em Deus esses últimos dias. Sempre que eu venho trazer uma palavra aqui pra você, acredite, vem primeiro em mim a palavra. Eu primeiro sou esmagada. E eu vivenciei esses dias um poder muito forte do silêncio. Muito forte do silêncio através de ofensas. As pessoas dizem, você não vai fazer nada. Você não vai falar nada. Você não vai ligar pra fulano, pra Beltrano. Você não vai se justificar. Eu digo assim, silêncio. Ah, não, mas as pessoas vão dizer que você é covarde, que você não sabe se defender. As pessoas vão dizer, então, que é verdade o que fulana tá falando, porque você não tá dizendo nada. E eu estou aqui para te dizer, eu não estou nem aí para o que as pessoas falam ou pensam. Eu estou aí para o que tem no coração do meu Jesus. Quando você é conduzido por Deus, você se importa a agradar a Deus e não a homens. Quando você é conduzido por Deus, você se importa em saber que Deus sonda os corações, que Deus ouve o que você fala. Ei! Deus ouve o que você fala. Fulano e Beltrano talvez não ouça. Fulano e Beltrano talvez não ouça, mas Deus já ouviu o que você falou. Deus já ouviu o que você falou. E no dia do juízo, daremos conta das nossas palavras. Isso te dá paz? Ou isso te traz desconforto? Se te dá paz, amém. Você foi aprovada. Se te dá desconforto, minha irmã, vai para a estrada do perdão. Você precisa nascer de novo. Vão te chamar de besta porque você não reagiu a uma ofensa. Vão te chamar de, lá na minha terra diz abestalhada. Vão te chamar de abestalhada porque você não reagiu a uma ofensa. Mas eu estou aqui para te dizer que os céus te chamam de aprovada. Pode ser abestalhada na terra, mas no céu você está sendo aprovada. Então não reaja à ofensa. O silêncio à ofensa é um grito maturidade. O silêncio à ofensa fala muito mais do que 1000 palavras. O silêncio no meio de uma estação de fofoca, num ambiente amargo, traz cura. Você tá entendendo? Eu nunca tô envolvida em fofoca, sabe por quê? E eu quero trazer isso pra você, porque as pessoas se constrangem. Não porque eu sou santa demais, mas porque nós precisamos sempre direcionar as pessoas ao que elas devem fazer. Você tá entendendo? Então, mulheres, eu preciso que você entenda algo aqui comigo. É necessário você governar as suas palavras. E as suas palavras trazem o quê? Vida ou morte. O que você escolhe hoje? Ser agente de vida ou ser agente de morte? Eu escolho ser agente de vida.
Eu escolho ser abestalhada na terra e aprovada no céu. Abestalhada na terra e aprovada no céu. O que é que você escolhe? Quem são as bestalhadas que estão aí comigo? Quem são as abestalhadas que estão aí comigo? Eu escolho ser abestalhada na terra, mas aprovada no céu. Eu escolho ser ofendida na terra, mas o quê? Aprovada no céu. Você tá entendendo? A sua luta não é contra as pessoas. É uma militância no reino espiritual, lutando para que você seja governada pelas palavras malditas, pelas palavras que você ouve malditas. Mas você hoje está aqui escolhendo andar pelo que você ouve do céu. Amém? Então hoje eu liberei sobre você gotas de princípios. Anda em cima desses princípios, porque contra princípios não há argumentos. Sabe o que eu vou orar por você aí? Recebe assim, ó. Abre as tuas mãos. Eu vou fazer uma oração perigosa, tá? Só abre a tua mão. Se você realmente confia em mim, sabe que eu não vou falar nada de ruim. E se você quer receber, abre as suas mãos. Você vai ser cheia de temor. Quando você tiver que usar as suas palavras, você vai ser cheia de temor. Você vai ser cheia de princípios. Você vai ser cheia do Espírito Santo quando você tiver que usar as suas palavras. Você vai usar as suas palavras de forma o quê? Assertivas. Você vai usar as suas palavras como o quê? Como um bálsamo que cura. Você vai ser aquela mulher que transforma o ambiente através das suas palavras. Uma mulher domadora da língua. Olha o superpoder que você carrega hoje. Qual é o superpoder que você tem? Eu tenho o superpoder de domar a língua. Meu Deus, estou me sentindo uma super poderosa. Tenho um super poder de domar a língua. Esse é o poder que você está recebendo hoje. Um super poder de domar a língua. Anda nesses princípios. Porque contra princípios não há argumentos. Contra frutos não há argumentos. Amém. Deus, obrigada pela tua palavra, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela finca princípios no nosso coração. Deus, finca esses princípios, Senhor, e nos liberta de nós mesmos. Nos ensina o poder que há no teu silêncio, no poder que há no silêncio, porque o Senhor nos justifica. O Senhor fala por nós quando nós não falamos. O Senhor vai à frente quando nós não tomamos frente de guerras. O Senhor luta por nós. E nisso descansamos. Aleluia. Amém. Você pode fazer um print. Deixa eu me ajeitar. Você pode fazer um print e me marcar nos seus stories com a palavra-chave que Deus falou com você? Faz um print então. Me marca lá, tá bom? Você pode orar por mim? Hoje eu tô indo para uma jornada na Filadélfia. Vou servir na conferência Inspire. Vou encontrar minha amiga Érica. Quem conhece a Érica dos Devocionais? Ela tá aqui. Vou me encontrar com ela hoje. Então, ora por mim, ora pela minha família, ora por nós. Nós vamos estar ali ministrando no final de semana. Vai ser lindo demais. Ora por nós, tá bom? Amo minhas maravilhosas. Ótimo final de semana. Deus te abençoe.